Olá, seja bem-vindo! Eu sou Keison Cunha e esse é o programa Educação 360, um programa voltado para a educação, sempre buscando um novo olhar para os assuntos que são destaque no nosso estado do Rio Grande do Norte. E claro, eu te convido a participar do nosso programa, traçando novos olhares, debatendo e discutindo a educação pública com qualidade social. No nosso programa, hoje, a gente recebe a coordenadora do documento curricular pela Undime, aqui no Rio Grande do Norte, a professora Márcia Portela. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. O documento curricular, que é um documento referencial para o Estado, está pronto. Está pronto, já foi homologado, está distribuído para todas as pessoas através do site da Secretaria de Educação do Estado. E junto a ele também há outros materiais, como o referencial da Organização do Trabalho Pedagógico, que também vai ajudar na implementação do currículo do Rio Grande do Norte. Professora, esse documento foi amplamente discutido com a sociedade no ano de 2018. Como é que foi essa participação da própria sociedade? Eu costumo dizer que foi realmente uma grande participação. Foram mais de 15 mil contribuições. A participação do Rio Grande do Norte foi muito significativa. Alguns municípios fizeram momentos específicos de reuniões onde as pessoas puderam acessar a plataforma, colocar suas contribuições, e isso tem um valor muito importante, porque quando as pessoas hoje pegam esse documento e procuram os locais onde ele fez a contribuição, eles se reconhecem. E quando você pega um documento, um impresso ou mesmo na internet, onde você percebe a sua participação, você passa a ser autor. E dentro dessa autoria, você também é responsável pela execução, pela atualização e pela efetivação disso na prática. Porque todo esse trabalho, ele só tem sentido se ele chegar à escola. Então, assim, foi muito bacana, foi muito legal estudar, foi muito bom ter reunido as pessoas, o processo de construção dos textos foi muito árduo, é trabalhoso escrever, né? Demanda uma energia positiva muito grande. O documento tem 1.072 páginas do ensino fundamental, da educação infantil tem mais de 200 páginas, então vejam que é um corpo muito pesado, um corpo muito, muito forte. Mas se ele não chegar à escola, ele vai virar papel e gaveta, ou armário, para levar poeira. E não é essa a nossa intenção. Então, assim, todo esse trabalho, ele tem que ser refletido na escola, e o reflexo dele na escola é a aprendizagem dos alunos. Professora, e esse documento curricular, ele busca a sua integralidade, né? A educação na sua integralidade. Como é que funciona, então, essa educação na prática? Primeiro que nós estamos falando de educação integral, da integração da pessoa, do ser humano. Não é educação integral, tempo integral, e não é como antigamente se fazia. O aluno ia para a escola para aprender português, matemática, geografia, história. Não é só isso. A gente quer formar. A escola é uma agência de formação humana, do ser humano. Então, isso precisa estar muito claro. Então, para isso, o documento, isso é traduzido no documento através das competências. Então, nacionalmente, são 10 competências, né? Eu posso citar para vocês muito rapidamente a competência de conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, que é muito atual, né? O trabalho e projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e autocuidado, a empatia e cooperação e a responsabilidade e cidadania. Ou seja, 10 competências a nível nacional. O Rio Grande do Norte
sentiu necessidade de acrescentar mais 2 competências, que são extremamente importantes e que não poderiam estar de fora. Uma é a questão da inclusão e a outra da sustentabilidade ambiental. Então, essas 2 passaram a fazer parte desse todo, e todo o trabalho que está sendo feito a partir de agora, de implementação do documento curricular do Rio Grande do Norte, ele vai respeitar e tentar conduzir da melhor forma possível com as 12 competências. Então, professora, a ideia é que essas 12 competências, elas se conversem na sala de aula, professor-aluno. Exatamente. A competência, ela é transversal, ou seja, eu posso estar dando aula de matemática ou de história e estar trabalhando sustentabilidade ambiental. Em todas as salas, em todas as etapas, em todos os níveis, a gente hoje tem crianças especiais. A legislação traz isso muito claro e, por força delas, crianças entraram na escola, mas a gente não pode pensar só nisso. É um direito. A criança especial, ela tem o direito à educação. Ela aprende, sim, mas aprende no ritmo dela. Então, para nós, professores, que estamos nas salas de aula, entendermos isso, então, eu tenho que fazer uma avaliação diferenciada, eu tenho que abordar as questões do documento e das questões curriculares de forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala em oralidade, o desenvolvimento da oralidade é uma das competências, a gente fala muito isso. Mas e a criança surda? A criança surda, ela não tem essa oralidade. Como é que a gente vai transformar o nosso planejamento para que a criança surda, que tem o cognitivo preservado, que é uma criança inteligente, é um adolescente inteligente, que vai ter capacidade para trabalhar, para vencer na vida, mas ela não tem essa competência. Então, ela vai desenvolver outras que vão fazer com que ela conquiste a tão sonhada aprendizagem. E aí, o nosso professor, muitas vezes, ele se assusta, né? Ai, meu Deus, o que eu faço agora, né, com uma criança com surdez ou uma criança com baixa visão ou mesmo cega? Na hora que ele coloca uma imagem de uma célula no quadro e a criança cega não vai enxergar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele pode pensar no modelo 3D, ele vai pensar na forma de falar, uma forma descritiva, para fazer com que essa criança consiga entender. E, além de tudo isso, a gente tem as outras diferenças e as outras semelhanças que cada professor vai adequar ao seu modo de trabalho. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que abordar é que o professor de hoje, ele não aprendeu e provavelmente ele não foi formado na sua formação de licenciatura inicial com o conceito de competências. A nossa geração foi uma geração que trabalhou conteúdo. Então, era uma pedagogia muito conteudista. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande em informar, em treinar, né? Um pouco da educação bancária ainda. Educação bancária, educação tradicional, educação tecnicista. Então, que essas todas que a gente acabou de falar estão vivas, sim, gozando de plena saúde, né? Mas hoje nós estamos sendo desafiados a trabalhar na perspectiva das competências. Então, como bons professores, o que é que nós temos que fazer? Estudar. Estudar, entender o que é isso, como trabalhar isso e como perceber nas competências uma grande aliada para o nosso ofício de sermos professores. Professor, eu acho que acredito não, entra aí, a partir de agora, a formação do documento curricular, que vocês deram início, né, no mês de agosto. Como é que vai funcionar na prática? Como é que essas pessoas que estão envolvidas vai poder chegar até o professor da comunidade mais longínqua até a capital? Pois é. Nós estamos num projeto extremamente ambicioso. É ambicioso porque nós queremos atingir todos os municípios de todo o estado do Rio Grande do Norte em 4 meses. A ideia é a seguinte:
em regime de colaboração, Governo do Estado, Secretaria Estadual de Educação e todas as secretarias municipais através da Undime, nós estamos propondo uma formação. Essa formação começa com 4 encontros presenciais, distribuídos em 4 meses, agosto, setembro, outubro, agosto, outubro, novembro e dezembro. E, entre eles, nós temos uma formação à distância, utilizando a plataforma Moodle. Então, nas 8 horas presenciais, coordenadores, assessores pedagógicos, técnicos de secretaria, se encontram nos polos Natal, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. E, a partir dessa formação presencial, eles têm a abertura da plataforma para utilizar o material à distância. Então, esse material tem algumas leituras, mas principalmente as leituras dos documentos, e tem algumas atividades. E a principal atividade, qual é? A socialização do que está sendo aprendido por eles nas secretarias e com os coordenadores das escolas. Esses coordenadores das escolas, num movimento de encontro com as equipes escolares, que vai do diretor ao porteiro, à merendeira e todos os professores, vão se debruçar o olhar sobre o projeto político-pedagógico e atualizá-lo. Então, veja que a gente começa com os coordenadores estaduais, os técnicos municipais, chega nos coordenadores das escolas, os coordenadores das escolas chegam nos professores e nas equipes, e a culminância disso é a atualização do PPP. E todos vocês sabem o que é um PPP, tem aquele marco situacional, o diagnóstico e tudo mais, mas o capítulo mais importante que precisa ser desenvolvido nesses 4 meses é a proposta curricular. Então, a gente parte do pressuposto que o seu município já tem uma proposta curricular que está adequada ao documento curricular do Estado do Rio Grande do Norte, e aí você vai pegar esse documento e transformá-lo em uma coisa sua, da sua escola. Professora, a gente vai chegar já nessa questão do projeto político-pedagógico, mas a gente vai dar uma pausazinha, porque a gente vai conhecer uma experiência. A gente tem um quadro aqui no nosso programa, que é o Caminhos da Experiência. E hoje a gente segue para mais uma cidade para ver a experiência pedagógica que está acontecendo por lá. Bom dia, meu nome é Jafir Rayane, trabalho na Escola Municipal Professor Elias Souto, na comunidade de Poré, zona rural de Açu. E hoje nós vamos apresentar uma das nossas atividades do projeto de leitura Mãos que Fazem História. A aluna Yasmin vai apresentar o diário de bordo que ela levou para casa e fez com o papai e a mamãe ontem. Bom dia, meu nome é Yasmin, eu tenho 7 anos, aqui é as vogais, aqui é os números, aqui é as formas geométricas, aqui as formas geométricas diferentes, aqui ensinando a escovar o dente, aqui ensinando a amarrar o cadastro, aqui é o livro que eu li, e aqui é o resumo que eu fiz. Então essa é uma das nossas atividades dentro do nosso projeto de leitura. Obrigada. Tá aí mais uma experiência pelo nosso estado. E claro, você pode participar também do nosso programa. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto com seu próprio telefone celular. Você que é secretário de educação, diretor, professor da escola, coloca seu telefone na horizontal, formato selfie, faz um vídeo mostrando como é a experiência. Aproveita e mostra isso na prática, tá? Para ficar mais evidenciado para a gente como é que funciona. Encaminha para o nosso e-mail. A gente, claro, vai exibir aqui no nosso programa. Professora, a gente continua a nossa entrevista falando ainda sobre os desafios que são imensos, né, do documento curricular.
que venha essa formação, a partir de agora, para a implementação desse documento e, dentro dele, os projetos políticos pedagógicos que precisam ter a cara da comunidade escolar? Como é que os professores podem se ater e podem chamar a comunidade para a discussão desse documento? O projeto político-pedagógico, ele é um grande planejamento. Então, normalmente, o projeto tem uma duração de 4 anos. Essa duração, normalmente, ela tem um paralelo com o tempo de gestão, porque envolve o projeto de governo, a proposta pedagógica da secretaria e o desmembramento disso no PPP. Agora, a gente está vivendo uma época atípica com a aprovação da BNCC e do nosso documento curricular. Então, cada rede vai se adequar seus calendários a isso. E lembrando, assim, que embora ele tenha uma duração de 4 anos, a ideia é que anualmente ele seja revisto, atualizado e replanejado. Às vezes a gente planeja fazer 5 coisas e só consegue fazer 3. Então, você tem que replanejar o que não foi conseguido. E, às vezes, é o contrário. Essas 5 coisas você consegue fazer e consegue fazer até mais. Então, para o ano que vem, a gente pode readequar, ter mais ambição de fazer outras coisas. Então, isso é bem importante a gente lembrar. Professora, e esse alinhamento busca, de certa forma, qualificar, dar uma integralidade no ensino da criança que estude ou no campo ou na cidade. Isso é um baita desafio para a educação, não é isso? Isso. A gente começou o programa falando sobre educação integral, mas tem um outro princípio que é fundamental, que é a identidade. Cada projeto político-pedagógico, ele é único. Eu posso ler o projeto de outra escola, eu posso dar uma olhada como é que ele ficou, mas eu não posso copiá-lo. Eu não posso jamais pegar o projeto da sua escola e querer que ele seja igualzinho na minha escola, de forma alguma. Por quê? Porque ele tem identidade. Cada escola é um universo. Então, se eu trabalho numa capital como Natal, por exemplo, eu tenho escolas urbanas com características muito próprias. E, mesmo assim, muito diferentes. Por quê? É diferente, mas eu tenho uma escola municipal e uma estadual no bairro de Ponta Negra, por exemplo. É no mesmo bairro e elas são muito diferentes. Eu posso ter uma em Pajuçara, tanto municipal como estadual, que são muito diferentes. Aí eu vou para o interior do estado, eu tenho escolas urbanas, que ficam na sede do município, mas eu tenho muitas escolas rurais também. Então, e em alguns municípios ainda tem os diferenciais, que nós temos escolas indígenas e temos escolas quilombolas também, que tem uma outra forma de funcionar a partir da chegada da criança, da participação da comunidade, da merenda escolar. Nessas escolas é diferente. Então, o projeto político-pedagógico, ele tem que ter uma identidade. O que a gente tem que lembrar é que a base e o documento curricular são direitos. A criança tem o direito de ter acesso a esses conhecimentos. E a escola tem a obrigação de fazer com que isso se concretize. Mas cada currículo, ele tem que ter sua característica, ele tem que ter, como eu falei, a identidade mesmo, né? Então, assim, se é uma escola rural, o que é típico dali? É rural porque cria gado, é rural porque tem plantações, é rural, que eu até acho essa palavra meio estranha, quando eu penso em escolas no litoral, que com comunidades pesqueiras, por exemplo. Então, como é que você vai trabalhar questões ligadas ao mar, à natureza, dentro dessa escola, e, ao mesmo tempo, você está trabalhando os conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de todas as outras disciplinas. Isso, acredito que essa comunidade escolar, os pais se apropriem do ambiente escolar, do espaço, né, onde os seus filhos, netos, enfim, estudam, para construir essa identidade, para ter a cara. Isso.
E essa identidade, só é construída realmente quando as pessoas se adonam da escola. A escola é minha também. A escola não é pública do governo e eu não tenho nada a ver com isso. A escola é minha também. Se ela é minha também, ela é minha responsabilidade. Eu preciso cuidar dessa escola como coisa minha. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Mas eu nem moro nesse bairro. Sim, mas na hora que você está na escola, a escola é sua. Então, aquela carteira é sua, aquela mesa é sua, aquele giz, aquele quadro, o planejamento é seu, o projeto político-pedagógico é seu e ele precisa ser concreto, concretizado, para sempre a gente estar pensando. Todo esse movimento, todos os nossos encontros, todos os nossos estudos, tudo isso tem a ver com o quê? Com aprendizagem. E essa aprendizagem tem que se transformar em qualidade. Nós temos índices, no IDEB principalmente, que nos envergonhamos e nós temos que virar esse jogo. E virar esse jogo é com aprendizagem. Vamos torcer, professora, para que todo mundo colabore. Rede estadual, rede municipal, o aluno é do estado do Rio Grande do Norte, é isso que a gente sempre discute, não é isso? Exatamente, está nesse território. Exatamente. Professora, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Deixo a senhora para as considerações finais. Gente, vamos nos unir. Nós temos um ideal pela frente, que é a educação do Rio Grande do Norte. Nós acreditamos nisso. E esperamos que vocês sejam muito parceiros. Então, assim, ninguém é melhor do que ninguém, nós somos feitos da mesma matéria, mas temos funções diferentes. E a nossa é sermos professores. Tá dado o recado então, professora. Agradeço a você mais uma vez, participe do nosso programa, acompanhe nossas redes sociais, no nosso site também, sempre com muitas informações para você, gestor municipal, professor, vai lá e acessa. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!